Olá, seja muito bem-vindo. Patrícia, depois de alguns anos trabalhando e estudando no plano espiritual, foi chamada para lecionar e ensinar sobre as colônias para os recém-desencarnados. E em uma de suas aulas, Luiz narra um pouco de sua trajetória. Luiz começou a falar. Minha vida transcorria com normalidade. Minha família e eu vivíamos numa propriedade rural onde ganhávamos o pão com trabalho honesto. Apesar de muitas dificuldades, éramos felizes, pois aprendemos com nossos pais a trabalhar e confiar em Deus. Estava com 50 anos ao desencarnar. Quando me dei conta, sem saber do tempo que havia passado, vi-me num ambiente agradável e fraterno. Passado uns dias, senti lá no fundo preocupação com minha família, e isso aumentava a cada instante. Quando o médico que nos atendia chegou para a visita diária, falei sobre minhas preocupações, que se transformavam numa grande angústia quase insuportável. Com muita atenção e carinho, ele me esclareceu que eu havia morrido, desencarnado, e que estava num posto de socorro, salientando que aquilo era a percepção psíquica do estado mental por que passava a minha família. E eu sentia daquele modo porque era como se vivesse cada um dos pensamentos e angústias da minha esposa e de meus filhos. Explicou-me também que todo sentimento forte em relação a uma ou mais pessoas nos une mentalmente a elas e que estamos ligados pelo amor ou pelo ódio. Eu estava ligada aos meus pelo afeto. Ensinou-me também que eu, no momento, não podia fazer nada por eles a não ser orar, pedindo a Deus que lhe concedesse paz, amor, harmonia e aceitação do ocorrido, pois a morte de um ente querido é sempre muito dolorida. E é um fato que irá acontecer em todas as famílias, não por estarmos sendo punidos, mas sim por circunstâncias naturais do ciclo da vida. E para que haja vida é necessário o nascimento e a morte. Devemos aceitar o fato assim como ele é, e não como queríamos que fosse. Aquele ensino dirigido a mim com palavras tão amorosas não foi suficiente para aplacar minha angústia e preocupação, que aumentaram por saber que estava morto, desencarnado. Minha decepção e frustração eram terríveis, pois fora durante toda a minha vida física muito religioso e temente a Deus. Obedecia sem questionar, como lei, a catequese de minha religião e acreditava naquelas palavras daquele que se dizia digno da possibilidade de doar bens divinos. Pensava aflito, e agora? Estava morto e não estava no céu em paraíso nenhum. Não vira Jesus Cristo. Mas ponderava para mim mesmo. Estava sendo bem tratado num local muito limpo e com muito carinho. Um enfermeiro de plantão, o Antônio, do qual me tornei amigo, dava-me toda a assistência e nada me faltava. Mas tudo aquilo não foi suficiente para aplacar minha decepção e desejo de estar juntos dos meus. Pensei muito. Encontrei aqui tudo muito diferente do que eu imaginava. Mas, se existisse céu como acreditava, as pessoas que fossem para lá teriam para ser felizes que perder a individualidade, porque para mim, nenhum lugar seria o paraíso separado dos meus. Achava que tudo o que desfrutei quando encarnado eram posses minhas, casa, sítio e família. Os bens materiais adquiri-os com trabalho honesto, mas eles não me importavam, ainda mais que os deixei para os que amava. Chamei o enfermeiro e perguntei se poderia falar com o responsável por aquele hospital. Logo ele voltou com a resposta que, como eu estava bem, iria ter alta no dia seguinte, e nessa ocasião o diretor falaria comigo. Não consigo descrever como senti lento o tempo que passei até o momento da minha liberação do hospital. O que agravou bastante meu estado emocional foi o conflito de pensamentos e a preocupação com a família. Eu estava morto, sem estar preparado para o mundo que encontrei. Não sabia onde me encontrava e nem o que ia fazer com a nova vida. Sentia os familiares em dificuldades, mas não tinha corpo físico. Como ia ajudá-los? Foi em meio a todo esse conflito e perguntas sem respostas que chegou Antônio com roupas novas para mim e pedindo que me trocasse, pois o diretor do hospital estava à minha espera para a entrevista tão desejada. Aquelas palavras caíram como um bomba em cima de mim, pois até então eu estava sendo bem atendido. As minhas dificuldades eram somente os conflitos dos meus pensamentos. Depois dessa entrevista seria liberado. E para onde iria? Iria fazer o quê? O que um morto faz?
Onde que eu realmente estava? Foi com uma sensação indescritível de desamparo que me pus a caminho com Antônio. Mas qual não foi minha surpresa quando fui recebido pelo diretor? Me senti desamparado por Deus, e ao ver aquela pessoa bondosa e atenciosa, senti logo o amor que emanava dele. O mal-estar desaparecia à medida que conversávamos, chegando ao ponto de não me sentir mais decepcionado por não ter me encontrado com Jesus Cristo, pois encontrava ali um representante dele. Com muito amor, o diretor foi me explicando tudo e delineando a minha recente maneira de viver, com nova acomodação e afazeres. Passado um tempo, acostumei, assumi a nova vida e gostei muito do lugar que vivia. Era muito bom, lugar de harmonia e fraternidade, mas continuava a sentir a minha família em dificuldades. Explicaram-me que em breve minha família se acomodaria com a nova situação. Com o passar do tempo, sentia minha companheira mais conformada com a falta. Porém, ela estava angustiada e o motivo não era minha desencarnação, mas sim uma de minhas filhas. Como eu não estava suportando senti-los com dificuldades, comecei a ter remorso que aos poucos foi aumentando. Que esposo, que pai foi eu! Enquanto eles sofriam, eu vivia num lugar extraordinariamente bom. Fui falar com meu superior e confessei minhas preocupações. Ouvi dele conselhos e explicações, pois eu não tinha conhecimentos suficientes para ajudá-los. Mas apesar de todas as recomendações, não mudei de atitude. Achei que se nada pudesse fazer por eles, iria sofrer junto. Não queria ter aquela vida maravilhosa e saber que eles sofriam. Seria solidário com eles. Se chorassem, queria abraçá-los e chorar também. Se eram perseguidos, que me perseguissem. Se machucados, que sentisse a dor de suas feridas. Pedi e insisti para voltar ao lar. Diante de minha atitude, meu superior autorizou a volta. Nossos desejos são sempre respeitados. Quis voltar e o fiz. Apesar das explicações e recomendações, pensei estar preparado. Mas não estava. As dificuldades foram muito maiores do que eu esperava. Chegando em casa, deparei com dois mal encarados, espíritos perturbados na maldade. Ao me verem, perguntaram-me se viera ver os familiares sofrerem. Eles obsediavam uma de minhas filhas e estavam prejudicando e infernizando toda a família. Quis impor minha autoridade, pois era o chefe daquele lar, dono daquela propriedade. Quis expulsá-los, porém eles se recusaram a sair. Isso me levou a ficar nervoso e era o que eles precisavam para que eu me perturbasse. Ao contato com a vibração ambiente, senti uma violenta dor de cabeça e logo em seguida uma agonia, como se estivesse desencarnado naquele instante. Perturbei-me por algum tempo, mas não sei precisar quanto, e esse meu estado só piorou a situação dos meus. Voltei ao equilíbrio depois numa reunião espírita, onde me senti unido a uma pessoa, havendo outra conversando comigo, explicando-me que eu precisava de auxílio e que Deus, através de seus enviados, estava me socorrendo. Preciso ajudar os meus, respondi. Para auxiliar é preciso ter condições, esclareceu o orientador encarnado dessa reunião. Não se preocupe, os seus também estão sendo atendidos e assim também os agressores de sua família. Se não quiser ter inimigos, é necessário torná-los amigos. Estamos providenciando para que isso seja um fato. Senti-me melhor e o orientador me convidou. Amigo, quero o socorro oferecido. Vá viver uma vida digna de um desencarnado. Será que esse é o tipo de vida que seus familiares desejam para você? Não, falei. Eles me querem bem, pensam que estou no céu e que sou feliz. Por que não faz o que eles querem? Por que não aprender a amar com desapego? O amigo não está esquecendo que eles são como você, filhos de Deus? Se você foi chamado para viver de outro modo, é porque findou seu tempo como encarnado. E não será egoísmo a felicidade que se desfrutar numa casa de auxílio no plano espiritual se a conseguiu por merecimento e afinidade. Faça o que tem que ser feito. No momento é viver no abrigo para desencarnados, estudar e trabalhar, sendo útil como fez quando encarnado. Vai, amigo, fazer o que lhe é devido. Não se envergonhe de ser feliz, porque ao estarmos bem, irradiaremos alegrias que beneficiarão aos outros. Mais tarde, na colônia e já adaptado,
é que vim saber que minha outra filha namorava o filho de um senhor, dirigente de um centro espírita, e o rapaz, vendo o que acontecia em minha casa, pediu ajuda ao seu genitor e esse auxílio não se fez demorar. Naquela ocasião, fomos todos orientados no centro, os 2 espíritos que os atormentavam e eu. Com o nosso afastamento, a situação melhorou e muito. Minha esposa pensou ter alcançado uma graça que pedira a uma santa e a uma senhora desencarnada na cidade, tida como milagreira por ter sido boa quando encarnada. Soube mais tarde que essa senhora não pôde na época ajudá-los, e meus familiares nem ficaram sabendo que receberam tanto de desconhecidos de um centro espírita. Hoje estou bem, visito-os sempre e tento ajudá-los dentro dos meus limites. Uma família grande sempre tem problemas, mas não me desespero quando não tenho como auxiliá-los. E essa é uma parte da história de Luiz. Tudo o que temos nos é emprestado pelo nosso Criador. Nosso amor pelas coisas deve ser sempre sensato. Claro, devemos dar valor a tudo que conseguimos com tanto esforço. Porém, um dia deixaremos tudo para os outros. Até o nosso corpo físico teremos que devolver à natureza. E essa devolução é difícil para muitos. Algo difícil de trabalharmos é o nosso desapego. Estamos sempre conectados às pessoas que amamos, mas devemos ter consciência de que cada um de nós trilhamos o nosso próprio caminho. Um dia vai chegar a hora que uns vão na frente para seguir seu próprio caminho na espiritualidade e os outros vêm depois. Mas apesar da distância física, sempre vai existir a conexão estabelecida pelo amor. Há alguns anos, uma pessoa muito querida e amada da minha família desencarnou. Como tenho experiência de projeção astral, às vezes eu me perguntava se teria a oportunidade de vê-lo em uma dessas experiências. Um dia eu senti que havia alguma coisa diferente. À noite o sono veio bem mais cedo que o normal e de repente eu fiquei lúcida em um local aberto, como uma praça aqui no nosso plano físico. Tinha alguns espíritos fazendo uma bagunça enorme nesse lugar e meu mentor falou telepaticamente para que eu fechasse os olhos e levasse meus pensamentos. Nesse momento eu fiz uma oração rápida a Deus pedindo por aqueles que eu estava vendo porque eu achava que seria para auxiliar alguém específico naquele local. E o meu mentor me levou para outro local. Eu acredito que como eu estava muito densificada, ele pediu para que eu fizesse a oração para que eu elevasse minhas vibrações, para que eu então pudesse ter acesso a esse lugar. E era tudo maravilhoso. Eu estava em um local aberto, tinha muitas flores, árvores, umas construções maravilhosas, com os tons claros e uma paz que não existe nesse mundo. É uma paz assim que transcende o nosso entendimento. Nesse momento eu consegui ver o meu mentor do meu lado, andando junto comigo, me levando até um determinado lugar e disse que aquele seria como um presente, como uma surpresa que estaria para ocorrer. Quando eu cheguei nesse lugar, eu vi de longe essa pessoa, esse familiar, muito bem, com muita saúde. Ele havia desencarnado com sérios problemas de saúde, tinha uma deficiência, lá não estava mais, estava completamente curado. Foi engraçado que ele levou um susto muito grande quando me viu lúcida. Ele não acreditava no que ele estava vendo, ele não sabia que existe a projeção, que nós temos essa habilidade, digamos assim, que é algo natural. E eu dei um abraço nele, nós conversamos. A impressão que eu tive é que eu passei cerca de mais de meia hora conversando com ele, mas aqui no plano físico foi muito mais rápido. E eu perguntei como que havia sido todo esse processo para ele, e eu soube que ele estava naquela colônia há pouco tempo. Infelizmente ele não aceitou o desencarne, sofreu ainda por um tempo, porque ele não queria desapegar das coisas que ele conquistou e dos bens materiais. Infelizmente ele ainda não estava preparado para visitar algumas pessoas e por isso esse nosso encontro foi como um presente. Para mim, claro, mas também para ele. Recebi algumas orientações específicas sobre uma coisa que eu não era aconselhada a falar,
porque tudo ainda era muito novo para ele. Ele continuava com o mesmo senso de humor, com a mesma personalidade. O tempo todo dizia que não acreditava que eu fosse lembrar do que estava acontecendo, que isso não era possível. E aí eu expliquei para ele como que funcionava, que com certeza eu não iria conseguir lembrar de todos os mínimos detalhes do que nós estávamos conversando, porque eu fiquei mais tempo do que eu acho que eu deveria para a questão da rememoração. Mas eu acredito que eu tive uma colherzinha de chá que eu me lembro muito bem da maior parte das coisas do que aconteceu e da conversa e das observações que eu fiz do local. E é isso, infelizmente ele sofreu muito porque era muito apegado à matéria, era uma pessoa incrível, maravilhoso, ajudava, mas era apegado às coisas que ele tinha conquistado, né? E de certa forma todos nós temos apego com alguma coisa. Mas ele não aceitou que ele tinha desencarnado e não aceitou o socorro. Então, no momento certo, ele recebeu o amparo, estava naquele lugar maravilhoso que é difícil até para descrever a sensação do que é estar num lugar daquele. E ele poderia ter desfrutado desse lugar desde o começo, sem precisar passar por todo o sofrimento, se ele tivesse aceitado o resgate, mas infelizmente ele teve que trabalhar o desapego. E por isso é importante o estudo sobre os assuntos espirituais. E é isso, pessoal. Lembrando que nós sempre deixamos na descrição do vídeo recomendações de leitura. Muito obrigada e Deus abençoe a todos.